Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sextou com Terapia, o podcast da família brasileira. Todas as sextas-feiras, meio-dia, nós desmistificamos o assunto terapia, o assunto que envolve o procedimento terapêutico, e hoje estou com dois convidados super especiais. Um é de casa, o outro um grande professor. Vou apresentá-los porque nós iremos falar hoje de um tema muito importante. Focalização e a tua importância no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. Então fica presente, já curte, comenta, compartilha esse conteúdo. O que é focalização, Alex? O que está acontecendo? O livro está aqui, tá? O único livro traduzido que nós temos no Brasil, Focalização. Então fica presente. Primeiro eu vou apresentar o Vinícius, você já conhece. Aí depois eu vou passar já para o Fábio para a gente começar a conversar. O grande professor e psicólogo fica presente com a gente, porque o tema é relevante e eu aposto que você talvez não conheça esse tema. Vinícius, faça as honras da casa e se apresente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que estiver vendo esse vídeo. Hoje é especial, né? Geralmente, às vezes eu fico falando pra caramba aqui, né? Hoje eu vou falar um pouco menos. Que hoje que vai falar o professor, vai dar uma aula pra gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia para quem estiver assistindo, pra gente, para todos nós. O Vinícius é terapeuta, também sou terapeuta, mas hoje a gente vai deixar o Fábio se apresentar. Você já conhece a gente, grande Fábio. Eu tenho a honra de falar, e quem me conhece sabe que eu não minto, eu sou bem verdadeiro nas minhas palavras. Na minha modesta opinião, no meu ponto de vista, foi o meu melhor professor, humanamente falando, aquele que mais me passou conteúdo. Então, Fábio, psicólogo, professor, trainer. Fábio, se apresenta, a câmera é sua, fica à vontade, o podcast é teu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo esse podcast. Eu quero agradecer o convite de você, Alex, de você, Vinícius, de estar com a gente. Eu sou Fábio, moro em Botucatu, interior de São Paulo, sou psicólogo clínico e também professor universitário e dou treinamentos pelo Brasil e aqui em Vitória em programação neurolinguística e hipnoterapia. Seja mais que bem-vindo, Fábio. Fiz a formação em Master com o professor Fábio e hoje nós vamos falar de um tema que eu sou apaixonado. Fiz a primeira parte da formação, sou formado. O Fábio também é professor dentro da formação que eu tive o prazer de fazer junto com o Fábio, a Bagabi e a Cecília, também excelente professora. E vamos falar sobre focalização. O que é isso? Como surgiu? Qual a importância? Então, Fábio, já faça as honras aí, começa a falar um pouquinho que você quiser trazer para as pessoas entenderem qual a importância da focalização, o que é focalização na vida pessoal, profissional, da maneira que você quiser trazer e passar para a gente. Focalização é um tema muito importante para o processo terapêutico e pouco conhecido e explorado no Brasil. Eu acho que é importante trazer que, de alguma forma, a focalização ela não é tão nova no Brasil, porém teve pouca relevância e pouca procura nos institutos de psicoterapia e terapia. E talvez pelo fato de ainda não ter, na ciência do desenvolvimento humano, alguns conceitos que mostrassem a validade dela. E os autores que hoje estão mais presentes quando a gente vai falar em trauma, em desenvolvimento pessoal, por exemplo, Porges com a teoria polivagal, ou Daniel Siegel, que vai falar a importância do lado direito do cérebro na regulação, e regulação quer dizer o quê? Quando a gente está ativado na emoção, como eu posso retornar a um estado que possa funcionar na vida? Esses autores, eles vão trazer a importância de que o processo terapêutico passe pelo corpo, pela experiência corporal. E aí, um dos métodos que traz como importante a escuta do corpo é a focalização. E nesse momento histórico onde os conhecimentos da neurociência propõem a mudança pelo corpo, a focalização, que é o nome traduzido, né, em inglês é focusing, se tornou importante como método de terapia. Então, o que é
Isso que é focalização, que é esse método importante para a psicoterapia. É uma metodologia, isso quer dizer o quê? Passos, convites, para que eu possa desenvolver a habilidade da escuta do corpo. E a partir dessa escuta corporal, qual é o implícito? E essa palavra significa o quê? Qual é a informação que não está tão clara na minha consciência, que quando eu paro e levo a minha consciência para o meu corpo, pode surgir, e essa informação pode me convidar a um próximo passo. E é interessante que essa ideia de próximo passo tem a ver com um princípio que o Gentile traz. Mas só para a gente não perder o conceito, né? É um método organizado inicialmente, classicamente pelo Eugene Gentile, que é o autor desse livro. São 6 passos, 6 convites que vão ajudar a gente a treinar a habilidade de escutar o corpo e poder, na medida em que eu escuto, ter acesso a uma informação que não estava tão presente na minha consciência quando eu estava sob sofrimento. Então, esses passos vão ser treinados, quer dizer o quê? Em cada sessão que eu vou fazer um processo de focalização, o terapeuta, ou focalizador, ou trainer em focalização, ele vai me ajudando a mergulhar cada vez mais nesta parada e nessa escuta. Posso continuar? Pode, vontade. É importante a gente entender e falar, tá, mas o corpo, por que eu preciso escutar meu corpo? E aqui a gente vai fazer parte de um movimento que começa lá nos anos 70, nos Estados Unidos, que era o movimento do potencial humano. Então, a gente estava vivendo um processo de pós-guerra. Os processos terapêuticos que estavam naquele momento, muitas vezes não davam resposta a uma demanda de tratamento. E um grupo, lá nos Estados Unidos, vão começar a olhar para o desenvolvimento pessoal a partir das experiências de recurso. O que o indivíduo faz bem que ajuda e apoia ele florescer na sua vida? E florescer é poder ter uma vida mais próxima àquilo que é significativo para ele. Então, esse movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos começou a perceber que o funcionar do recurso tem a ver também com um potencial inato de crescimento. Que, naquele momento, e principalmente na figura de 2 autores, Maslow e o Carl Rogers, que é bem conhecido principalmente na área de educação também, vão falar que esse potencial de crescimento ele chama de tendência atualizante. Mas, Fábio, por que esse conceito é importante? Porque quando o Gentile vai falar, eu vou escutar o meu corpo, e aí eu vou acessar a sabedoria que tem nesse corpo, ele parte de um princípio que esse organismo, que sou eu, tem uma tendência de crescimento. Tem uma tendência inata de crescer. Só o ser humano, não. Ele vai falar de que o animal, uma batata que é colocada numa terra, se for bem úmida, ela vai começar o quê? A germinar. Isso quer dizer o quê? Que nós trazemos dentro de nós um potencial de crescimento. Se existe uma sabedoria nesse potencial de crescimento, qual é o convite? Eu preciso parar e escutar esse corpo que traz esse potencial. Então, quando eu paro e faço essa escuta, e essa sabedoria desse potencial abre espaço para algo novo surgir e me convidar para um próximo passo. Será que é importante, Vinícius, nessa sociedade acelerada que nós estamos, que não consegue parar, diante disso que o Fábio falou, será que é importante a focalização? É uma questão, né? Que você dando essa aula pra gente, foi uma aula já, né? Já valeu. Não, cara, já deu uma... De graça, né? 0800 aí, né? Essa sociedade atual que nós estamos vivendo, se eu pegar o que Bauman falava, a sociedade do consumo. A gente vive uma sociedade do consumo e com a tecnologia tão presente hoje em dia, principalmente na década de 70, era uma realidade. Década de 90 isso começou a mudar, teve um boom danado. Chegou em 2000, parece que a gente teve a gente teve uma aceleração social muito grande, não da sociedade em si.
aceleração no sentido de velocidade. Tudo se tornou muito rápido, muito instantâneo. Se você não tiver a questão pronta para você em 10 minutos, 5 minutos, você já não... Demorou. Perdi meu tempo. O que eu estou fazendo aqui? 10 minutos, 15 minutos? Vou ficar meia hora conversando com você? Então, já não deu certo. Essa aceleração no sentido de tempo mesmo, das pessoas, da sociedade, de uma forma geral, a focalização nessa aplicação, ela tem alguma... Óbvio que tem. Um benefício para a pessoa quando ela se permite isso. E essa aceleração também atrapalha a pessoa a aceitar esse método? Eu quero trazer uma reflexão um passo antes dessa pergunta, né? Que é uma sociedade que, na sua busca de estar acelerada e de consumo, ela vai convidando a que o que vai me trazer felicidade e realização está fora. Porque se o consumo é algo que eu vou comprar, se o consumo é algo que eu vou obter e está fora de mim, isso traz um pressuposto de que o potencial de crescimento e de ser feliz não está comigo, está fora de mim. Está no consumo. Está no consumo. E quando a focalização ela vem propor uma escuta corporal, ela vem nos convidar a voltar à origem, que é o nosso organismo tem um tempo de organização, de regulação, de digestão. E se eu fico aprisionado numa sociedade corrida, de consumo, que está fora e que eu preciso dar conta, eu perco a sintonia com aquilo que é natural em mim. Perdendo essa sintonia, qual é uma grande possibilidade? O sofrimento. E a gente vê uma sociedade ansiosa, depressiva e com padrões de autoestima muito frágeis. Por quê? Em razão da comparação também. Exato. Porque estou sempre me comparando a alguém. Eu estou me comparando ao outro que está fora de mim. Sim. Então, quando o Gendley vai propor de que o processo é uma escuta do corpo, meu corpo, não é a escuta do corpo do outro, é do meu corpo. É um convite de retornar a eu poder voltar a entrar em contato aquilo que esse contexto cultural e social foi me convidando a sair. No lugar de conhecer o outro através do Instagram dele, você vai se conhecer, né? Isso. Eu sempre brinco falando que assim, a diferença da gente, ser humano, com a vaca, é que ela sabe que ela é só uma vaca. Às vezes a gente esquece que a gente é ser humano. Exato. E o convite do corpo é voltar a lembrar da humanidade compartilhada. E o que é uma humanidade compartilhada? Nós somos seres que temos limites, processos, potenciais, ciclos, regulações, necessitamos do outro, necessitamos do contato. E o consumo, o contato passa a ser o quê? Eu ter algo. O contato passa a ser o quê? Eu controlar a hora que eu quero te ver. Porque na hora que eu não quero te ver, eu te deleto. E a focalização vai me trazer o quê? Na medida em que eu me escuto e começo a perceber quais são as necessidades que estão presentes em mim, a qualidade do meu contato com você vai ser diferente. Porque a minha escuta não vai ser só o que você tem para me dar, mas o que é importante para mim quando eu estou com você. Porque eu estou escutando a minha necessidade e aquilo que é importante e valoroso para mim. Então, quando a gente pensa em focalização como esse convite para uma sociedade consumista, agitada e muitas vezes que nos leva a sair de nós, a escuta do corpo é um convite de, na medida do possível, no seu tempo, naquilo que é possível para cada um, esse convite de voltar para dentro. E esse voltar para dentro, para quê? Para eu escutar o que é isso que está dentro de mim, que se eu me conecto, aumenta a chance de eu viver uma vida saudável. Aumenta a chance de eu perceber que eu estou com sede e eu nomear que isso que eu estou sentindo é sede, eu ir beber água. Porque se eu estou fora, o que eu vou sentir? Só quando eu já estiver sentindo um desconforto que eu vou nomear que eu posso estar com sede ou com fome. Uma dor de cabeça. Com uma dor de cabeça. E aí a escuta do corpo vai me falar assim, opa, acho que isso aqui se chama sede. Eu vou testar. Aí eu pego a água. Era sede mesmo. Era sede. E se não for, a pergunta é, se não é sede, o que é? De novo eu volto para o meu corpo. E na medida em que eu volto para o corpo, eu abro a
a possibilidade de ter um movimento que a gente vai chamar um contato, um ciclo de contato, para satisfazer a necessidade que o meu organismo está precisando. E aí eu posso, talvez, compreender que quando eu tô lá fascinado pelo Instagram da pessoa X e quero ser como ela, talvez no fundo eu quero um abraço. Eu quero ser aceito. Eu quero ter uma relação que me dê o que eu preciso. A necessidade de pertencimento, né, a do ser humano. A necessidade de pertencimento. Então, a escuta do corpo, ela traz esse convite de, na medida em que eu me escuto, níveis de percepção vão ampliando e eu vou percebendo, opa, talvez eu estou precisando de que eu seja importante para alguém. E isso vai me trazer pertencimento, vai me trazer relevância. Tem um autor, o Richard Harris, que ele vai falar de necessidades relacionais. E uma das necessidades é a reciprocidade, é saber que eu acho você um cara bacana e você também me acha, a gente pode ter uma parceria junto. Essa necessidade, muitas vezes, é o que as pessoas estão buscando quando está lá tentando encontrar uma pessoa para seguir. A diferença é que esse afeto é tão distante, tão frio, que ela vai achar que não é só essa, precisa de mais outra pessoa para admirar. E cada vez eu vou mais e mais me afastando. Quem já teve contato com bebê, com criança pequena, o que a criança pequena faz? Ela não sabe nomear o que ela está sentindo. Ela não sabe se ela sente fome, ela não sabe se ela sente dor, ela não sabe se ela sente sono. E o que ela faz? Ela chora, ela grita. Ela chora, ela grita. Às vezes o pai e a mãe começam a entender esse choro é de fome, esse choro é de sono. Então ela passa a conhecer através do choro. Mas a criança em si não sabe falar o que ela está sentindo. E essa sociedade de consumo, essa sociedade acelerada que a gente está vivendo, talvez esteja transformando a gente um pouco nesses bebês adultos, mas que não sabem dizer o que sente fisicamente ou fisiologicamente, né? Sentimentalmente mesmo, de eu estou triste, eu estou feliz. O Marshall Rosenberg, ele fala isso. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar como é que você está? Acho que as 10 vão ser, tô bem, tô mal. A gente, como adulto, a gente não sabe nomear sentimentos. Estou frustrado, estou extasiado, estou legal, estou bem, estou triste, tô bem e tô mal. Se a gente não sabe nomear a gente adulto, hoje, muito mais amplificado por essa coisa acelerada, por essa coisa de não olhar pra gente mesmo, olhar sempre o outro, querendo sempre se comparar. Não que a gente nunca vai se comparar, né? A gente sempre vai se comparar. A gente tá vivendo em sociedade com o próximo, então a gente vai sempre ter uma comparaçãozinha, mas a gente ter essa racionalização de que, calma, ele é ele, na individualidade dele, eu não preciso ser igual a ele, eu sou eu. E a focalização, pelo que eu estou entendendo, passa muito disso de racionalizar o que eu preciso, né? O que eu estou sentindo. O que minha expressão corporal diz sobre mim? O que eu estou precisando, né? Não, é fantástico, né, Fábio? No podcast passado, nós falamos sobre a sociedade do cansaço, Fábio e Vinícius, né? Estávamos aqui junto com o João e Diego e sua digníssima esposa e falamos sobre a dificuldade do ser humano de ficar na sua própria presença. Pascoal falou isso. Nós perdemos a autonomia de ficar com a gente mesmo. Eu fico 5 minutos comigo e não aguento ficar na minha presença. O que está acontecendo? Por que essa sociedade está tão para fora? E a focalização é algo extraordinário. Ontem, junto com a minha parceira Vanessa Perg, um forte abraço, parceira de focalização, realizamos e fiz a focalização e desconheço, pelo menos aqui na Grande Vitória, alguém que tenha feito, porque minha turma só tinha mulher e eu era o bendito fruto, né? Então, foi bem engraçado até, turma cheia de mulher de São Paulo, pessoal buscando conhecimento. E veja a focalização e no primeiro momento com o contato, Fábio, foi algo muito desafiador, principalmente para o Alex, terapeuta, porque nós temos aquela velha ainda, aquela escola antiga ainda na mente, que eu preciso sentar na frente do paciente, eu tenho que resolver, eu vou vencer aquela ansiedade, como é que aquela ansiedade fosse minha inimiga. E na verdade eu nem sei nomear o que está ali dentro. E quando eu faço o contato, quando nós estamos ali reconhecendo, recursando e fazendo contato ali e a gente começando a interiorizar e principalmente, né, a rever. Eu gosto muito de um conceito
que a Cecília Laureano falou, ela não lembro se foi o Eugênio, se foi quem foi que falou. Eu gostei muito desse conceito. Focalização é você entrar em contato com algo que está dentro de você, mas você não sabe muito bem o que é. Você não está entendendo o que está acontecendo ali dentro e você vai fazer o contato até aquilo esclarecer. Que é o conceito do Feldsense. Isso, até aquilo ficar claro para você. Uhum. E eu acho muito, me agrada aquilo, porque por vezes a gente fala, o que está acontecendo? A gente dá uma resposta imediata, não, peraí, eu vou pensar, é isso. E não é isso. Se a gente aprofundar, fizer o Feldsense, a gente ali entrar em contato com a coisa, a gente vai ver que é muito mais profundo e começa a sentir aquelas sensações do corpo. É fenomenal, é sensacional. Aí, mais para frente, a gente pode falar da questão do desidentificar, que é muito interessante também. A diferença da dissociação, da programação neurolinguística, que é bem diferente. E, no meu caso, primeiro para mim, foi algo transformador para o Alex, para parar no meu sábado de manhã e entender, peraí, por que eu estou parado aqui, estou descansando e estou incomodado em descansar? Então, o contato com o corpo, acho que a gente perdeu muito disso, porque a gente está muito externo, Vinícius. E a gente esqueceu do contato com a gente mesmo. E é o contato mais lindo. Augusto Cury fala algo muito bonito, que eu acho uma das coisas mais lindas que ele fala. O ser humano ele pode viajar em 48 horas de avião para qualquer lugar do mundo, praticamente. Mas nós perdemos a autonomia de viajar para o lugar mais bonito, que é para dentro de nós, que é para dentro do nosso corpo. E nisso a focalização é extraordinária, porque você também como terapeuta, você perde aquela... Não, eu tenho que resolver... Não, peraí. Talvez a resposta esteja dentro do terapeuta, que é dentro do paciente. Então você vai explorar aquilo com mais... O Fábio Goa ama, né? Mais autocompaixão, na terapia da autocompaixão. E entender que tem coisa que está tudo bem. Você está ali, é algo que está em mim, não é aquilo que me define. E eu acho a focalização, além, aí você fala, você é muito filosófico. Não, é prática, é muita prática, né? No entanto, que a gente faz prática atrás de prática, até você entender o que está acontecendo no seu corpo, Vinícius. É algo extraordinário, é um método extraordinário, né? Não é uma filosofia apenas, não é algo que a gente, no entanto, que os primeiros módulos você vai aprender focalizar com você mesmo, para depois você aplicar no teu paciente. Eu acho fantástico, assim, eu achei primeiro eu conheci, né, a terapia corporal através do Fábio, né, com aquela com a onda da PNL, eu falei, pô, nunca vi isso, espera aí. Eu falei, rapaz, esse negócio é um negócio que eu quero me aprofundar. Fábio, o que eu faço? Eu liguei pro Fábio, vai nesse caminho aqui na focalização que é a tua cara. E aí eu fui e agradeço por ter conhecido, que é algo que que mudou minha percepção como terapeuta. Me tornou um terapeuta muito mais humanista, com muito mais autocompaixão com o próprio paciente. Que é o que mais importa, às vezes, né? Empatia, o acolhimento. E muito me agrada isso que vocês estão trazendo aqui. Eu acho que você que está assistindo já pode curtir, comentar e compartilhar. Joga no grupo da família, onde está aquela guerra lá, para o pessoal assistir e começar a entender um pouquinho. Mas, Fábio, fica à vontade, pode prosseguir. Eu quero trazer duas coisas aqui. Uma do que o Vinícius colocou. E aqui a gente percebe a importância da escuta. Eu trouxe um conceito que era, quando eu vou me escutando, algo surge e o próximo passo ocorre. Manual da escuta absoluta. Não coincidentemente. E é interessante que, na medida em que eu fui partilhando, o Vinícius trouxe uma informação que ele lembrou do bebê e ele lembrou da importância dos pais na nomeação do que o bebê precisa. E por que eu estou trazendo essa fala do Vinícius? Porque o próximo passo, quando eu vou dando espaço para a escuta, é que um autor chama Fonagy, vai chamar de mentalização. O que é mentalização? O terapeuta vai apoiar o cliente dar legenda, dar nomeação àquilo que ele está vivendo. Então, o próximo passo, quando a gente está nesse processo de focalizar, que é, primeiro, levar a atenção até o possível. Segundo, perceber onde no meu corpo, escutar, fazer o gancho
dar espaço e companhia, que foi o que o Alex disse, para isso que o Gendley chama de felt sense, que é esse sentir confuso que vai dando forma. E o que precisa para dar forma? Companhia. Que tipo de companhia? Uma companhia curiosa. Ah, isso está fazendo... Tem algo aqui me angustiando. Como é poder dar boas-vindas para esse algo que me angustia? E fazer companhia para isso? Qual é o próximo passo? Ajudar a dar legenda. Que parece que isso é um aperto. Isso me lembra uma história. Isso tem nome de angústia. Tem um medo aqui. Então, eu quis pontuar isso, porque quando a gente vai fazendo isso de ir parando, é natural que o próximo passo apareça. Como foi a fala do Vinícius, sendo que ele não tem formação em focalização. E eu quis pontuar isso, porque muita gente vai falar, talvez isso não é para mim, porque eu não fiz esse curso, ou precisa fazer um retiro espiritual para eu conseguir... Vai ficar 2 meses no retiro. Tem que ir lá, aqui tem um lugar lindo, né, que é o templo budista, né? Budista. Né? Tem que ficar lá 2 meses para conseguir focalizar. Não. Marataízes, não é isso? Não, Ibiraçu. Ibiraçu. Não, porque o exercício de parada, no que é possível, já vai trazendo o próximo passo, como aconteceu espontaneamente aqui. Então, eu quis pontuar para a gente perceber que o processo, quando tem um espaço de resposta, de acolhimento e de recebimento, é natural que o próximo passo ocorra. E isso tem a ver com a sabedoria do corpo e com a ideia que eu trouxe lá dos autores dos anos 70, de que existe um potencial de crescimento em nós, que quando a gente apoia esse potencial, o próximo passo de florescimento vem. E isso, para mim, é muito caro quando a gente fala no processo de focalização. É humano, né? É humano. E aí, o caminho, ele se torna orgânico. Quer dizer, eu não preciso forçar o meu cliente a escutar o corpo. Ou eu não preciso criar um contexto todo esquematizado. Não. Muitas vezes me conta o que está passando quando você faz isso no ombro na hora que você estava me contando. Não, eu só tensionei. Tem uma dor aí? Tem. Aqui já é a porta de entrada. E ali a gente vai podendo escutar a dor, a tensão. E a partir desta tensão, a gente perceber qual é a mensagem implícita, ou qual é a necessidade, qual é a emoção, o que precisa ser visto e cuidado para que o próximo passo seja dado. Eu quero trazer a importância desse método para o conhecimento de psicoterapia, né? Deixa eu ver um pouco. Não Uau! Pode? Então, esse método surge com um autor chamado Eugene Gendley, que é o fundador da focalização e que escreveu o livro, o único traduzido no Brasil. Ele era um parceiro do Carl Roger, que é aquele cara da abordagem centrada na pessoa, uma abordagem que, para mim, foi muito enriquecedor. Foi a minha última formação clínica, foi em abordagem centrada na pessoa. E o Gendley, quando ele foi fazer essa parceria com o Carl Roger, eles foram fazer uma pesquisa que em casos de sofrimento agravado é esquizofrenia, bipolaridade, em caso de sofrimento agravado, o que precisa ocorrer na terapia para que ela tenha resultado a longo prazo ou traga uma mudança importante na vida do indivíduo. E eles achavam naquele momento de que o acolhimento, a aceitação do terapeuta para o cliente e a congruência do terapeuta era o que bastava para um processo de mudança. E o que a pesquisa trouxe? De que esses 3 elementos que o Roger trazia eram importantíssimos, não poderiam faltar. E entenderam de que precisava a experiência passar pelo corpo. Então, aqueles que participaram da pesquisa, uma pesquisa de 8 anos, e que passavam pela experiência corporal, que é aquilo que eles estavam contando para o seu terapeuta. Em algum momento,
eles paravam um pouquinho para escutar o corpo, tinham mais resultados e efetividade na vida desse cliente. Então, o Jendley vai trazer esse retorno dessa pesquisa, que é para que um processo tenha uma efetividade em caso de sofrimentos agravados, precisa passar pelo corpo. Então, isso não foi uma hipótese só do Jendley. Foi uma pesquisa de 8 anos que trouxe como resposta: mas a focalização é o único método de escuta corporal? Não. Ele propôs um método. E a gente está propondo um método. Mas, Fábio, o que isso difere dos métodos que existem de trabalho corporal? Porque existem vários: bioenergética, biodança, né, que são métodos maravilhosos e eu tive a oportunidade de passar por eles. É a ideia de que um processo vai ser facilitado quando existe aceitação incondicional e gentileza. Essas qualidades presentes na relação vai ser um grande potencial de escuta. Não, peraí, tem um negócio importante demais que você falou que você vai repetir. Aceitação incondicional. Esse seria o grande segredo, Fábio? A grande virada? Isso. Talvez a grande contribuição da Annie Wise Cornell para o processo, né? E o que ela diz de que é aceitação incondicional? A gente parece uma coisa budista, né? Não. É a gente só poder perceber do que é. Se eu estou com uma dor, ela tá. E poder dizer para ela: eu vejo você, dor. Eu não preciso resolver nada, mudar nada. O que eu preciso é recebê-la, ouvi-la e perceber o que precisa na minha vida acontecer. Aceitar a dor. Ela já tá ali. O que eu vou fazer agora para melhorar? Para que a minha vida tenha um novo passo. Em vez de lamentar, passo. né? Exato. Ou querer procurar tratamentos que vão me oferecer a tirada da dor sem que eu precise olhar para a vida. Resumindo, eu não preciso tomou Doril, a dor sumiu. Exato. Só para o pessoal entender. Mascarar a dor, Exato. né? Mascarar Não a dor. preciso. Aceitação incondicional é poder perceber que isso é um copo. E isso é o copo nesse momento. E a minha atitude perante ao copo é de curiosidade e recebimento. Para poder perceber o que, ao ter o copo, o que eu sou convidado. Talvez beber água, eu estava tossindo. E talvez isso seja só o necessário. Outro conceito que vem junto com a aceitação incondicional, que vem de uma outra, que é inspirado de uma outra abordagem, que é a Annie Wise Cornell, que é essa grande contribuidora da focalização, ela vai falar o seguinte, baseado nesse autor, né, das terapias dos sistemas internos, que foi uma das inspirações da Anne, que é: não há inimigos dentro de nós. A certeza de que todo movimento, até aquele que é doloroso, traz uma mensagem de convite de mudança. Não é um inimigo que quer me destruir. Então, a aceitação incondicional também passa por receber aquilo que está dentro de mim como uma parte que só está trazendo esse barulho, seja pela dor, pela angústia, porque ela precisa ser escutada. E ao ser escutada, ela pode nos dar uma informação valiosa de qual é o próximo passo que eu preciso dar na minha vida, para que ela não precise mais estar gritando tanto em mim. Então, o próximo passo é eu poder ter uma vida que seja valorosa para mim. Que nas minhas escolhas, aquilo que é importante, a minha vida possa estar na direção disso. E quando a gente está numa sociedade de consumo sobre a nossa atenção fora, muitas vezes a nossa escolha está na direção de ser igual a algo que eu atribuo como importante, sem escutar se aquilo que eu estou escolhendo de fato é importante para mim e para a minha história. Então, uma vida que floresce é uma vida na direção daquilo que é importante. Essa questão do... Sensacional, né? O inimigo não está dentro da gente, né? Uhum. Eu gosto sempre de fazer umas... Quem acompanha aqui sabe, sempre que eu levo um personagem desse que a gente acompanha, né? Geralmente Chaves, Chapolin, super-herói. Essa questão do super-herói, essa questão do super-herói, então tem o Batman, numa possibilidade de viagem ao tempo, né? Falando assim pra ele: eu posso voltar no tempo e salvar sua mãe e seu pai.
E o Batman, o Bruce Wayne, ele fala assim, não, eu não quero que você volte no tempo para salvar minha mãe e meu pai. Eu não quero tirar essa dor que eu senti. Essa dor fez eu ser quem eu sou hoje. Você voltar no tempo e tirar minha mãe e meu pai, se você parar a pensar na cronologia do tempo, eu não vou me transformar no que eu sou hoje com minha mãe e meu pai do meu lado. Eu aprendi a lidar com essa dor e eu sou hoje quem eu sou em razão disso. Eu sempre tento trazer isso quando eu converso com as pessoas. Isso no filme Flash. Eu vi no final de semana, o Flash. Não, eu não vi ainda, mas isso é... Sim, foi exatamente o que aconteceu. Tá passando o Flash? O Flash querendo voltar, ele voltou e o Batman falou, olha só, se eu voltar, eu não aceito e eu não me tornaria quem eu sou hoje. Porque isso me fortaleceu. Quer dizer, isso é a mitologia do Batman, né? Mas eu converso muito sobre isso com as pessoas. Quando eu conto quando a gente está conversando com as pessoas, a gente fica contando nossa história de vida. Eu falo sobre isso com a minha própria experiência que eu tive com o meu primeiro filho, que veio a falecer com 1 mês de vida. Geralmente, quando eu falo isso para as pessoas falam assim, ai, desculpa, eu não sabia. Eu falo, cara, não peça desculpa. Eu sou bem resolvido quanto a isso. A minha história de vida tem o meu primeiro filho e eu não trato ele no passado, eu trato ele foi o ele foi meu primeiro filho, ele é o meu primeiro filho e depois dele veio a segunda e a terceira. E as pessoas, elas sentem dor quando você fala de uma dor que você teve na sua vida, como se aquilo ainda te machucasse profundamente. E eu falo, não, calma, eu sou bem resolvido quanto a isso. Eu falo do meu filho numa boa, ele fez parte da minha vida. Eu não quero, nossa, se eu pudesse não ter vivido isso. Não, eu vivi isso junto com a minha esposa, isso fortaleceu a nossa vida, isso fortaleceu a nossa convivência. E quando aconteceu, muitas pessoas de fora, que parece às vezes que as pessoas de fora sofrem mais do que quem está vivendo, porque elas estão de olho e falam assim, meu Deus, o que eu passaria se eu passasse por isso? Muitas pessoas vêm assim, qual a sua religião? Você é espírita? Não, olha só, isso não tem nada a ver com religião, isso é aceitação, a gente está passando por isso na nossa vida, não tem como a gente pegar e falar assim, deixa eu tirar isso da sua história. É a nossa história. Né? E é muito comum até hoje, tanto tempo depois eu converso com as pessoas ficam, ei, desculpa, eu não queria falar sobre isso. Não, pode falar. Estou pronto para falar sobre isso. E é muito essa questão da gente aceitar que o inimigo não está dentro da gente. A gente tem que aceitar o que a gente sente, a gente tem que aceitar o que a gente passa na nossa vida para que isso transforme o nosso caminho. Se a gente quiser seguir só um caminho que já está pronto, a gente vai passar por um caminho onde as pessoas já passaram. Não é o caminho que vai me levar onde eu vou. É eu caminhar que vai me levar onde eu quero ir. E a focalização, pelo que eu estou entendendo, eu não tenho formação nisso, não tive muito contato com isso, mas passa muito por isso também. De você não caminhar o caminho pronto. Caminha que o caminho vem. Às vezes você desbravando, você vai chegar onde você quer chegar. Isso, que é a ideia do próximo passo. Tanto é que ele não fala de um caminho. É um próximo passo. E o próximo passo surge a partir de um tempo de escuta. E você vai ter o seu caminho. Exato. Que vai ser o meu único próximo passo. Né? Você colocando isso, tem um autor, né, que eu amo e ele vem de uma escola de psicoterapia que vai considerar a transpessoalidade ou o elemento espiritual em nós, que é o Roberto Assagioli, que é uma abordagem, né, que no Brasil tem um único centro de formação, que é em São Paulo, e eu quero mandar, se a André estiver assistindo, vai que ela esteja, agradecer a André, que foi minha professora na formação. Ele fala que os desafios na vida precisam ser abençoados por nós. Porque quando a gente abençoa um desafio, a gente se coloca numa atitude de perguntar o que isso me convida a crescer. O que esse desafio está me convidando? Que resposta a vida me pede quando eu passo por isso? Isso muda a nossa perspectiva. E com isso eu não estou dizendo que eu preciso negar a dor que é passar por ele. Eu posso receber a dor e, inclusive, dizer, se fosse possível, eu não queria estar vivendo isso. E também dizer o que isso está me convidando para que eu possa florescer e ser uma pessoa melhor na minha vida. Isso é muito bonito. E quando você partilhou isso, e obrigado pela partilha rica, é o quanto a gente pode se tornar alguém mais próximo de quem a gente pode vir a ser, né? Quando a gente passa por algumas situações e a gente abençoou e não lamentou isso.
Muito bonito isso. Obrigado pela partilha, né, Vinícius? Vinícius, ele sempre partilha. E o Fábio falando, ele quase falou uma passagem, né, de Jesus Cristo. Se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade. Você quase falou a passagem, né? Quer dizer, eu tô aqui, o próprio Jesus Cristo falando, né? E eu achei... É muito bonito que o Vinícius, ele fala isso com uma naturalidade, né? Você conta com uma... E acaba se tornando... E eu entendo, né? Que as pessoas olham e falam, esse cara tá falando com naturalidade, parece que não sofreu, parece... Não é isso, né? É porque realmente você aceitou. É o passo, né? Eu aceitei incondicionalmente, entendo que isso me tornou o Vinícius o melhor pai para as minhas 2 filhas hoje. E como isso é profundo, né, Fábio? Parabéns, cara, pela partilha, né? Como o Fábio gosta de falar. Fábio, se você pudesse... Você tem mais... Pode falar, fica à vontade. Se você pudesse, por exemplo, como... A gente gosta de usar o termo considerações finais, né, Vinícius? As considerações finais, falando sobre focalização, sobre a pessoa que está assistindo, que queira buscar esse contato, né, um terapeuta, ou falar algo que você queira falar, agradecendo já. O que você falaria aí? Pode falar à vontade. Só antes do Fábio fazer as considerações finais dele, tem uma questão ainda que é a questão do tempo que me pega muito com relação ao que eu vejo das pessoas, né? Uma pessoa, essa semana passada, chegou para mim e falou assim, Vinícius, estou fazendo terapia. Já fui em 2 sessões, parece que não mudou nada. Aí eu falo assim, calma aí. Você tá com quase 40 anos de idade, você foi a 2 sessões de terapia e você quer que aconteça o quê? Uma mágica? Essa questão do tempo, né? Eu sempre assim, a gente costuma tentar enxergar para acreditar que aquilo pode mudar. E a aceitação incondicional, né, que você falou, ela passa muito das pessoas verem resultado. Só que o resultado, às vezes, ele não é miojo. Ele não vem em 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, 3 minutos. Estou recuperado de uma vida inteira de traumas que a gente tem, mas que a gente não aceita. E agora 2 sessões, estou triste, não mudou. Eu sempre falo assim, olha só. Se você pegar aqui no Porto de Vitória, botar um navio para sair, ele vai chegar em Angola. Se você mudar 1 grauzinho, no começo você não vai nem reparar que ele saiu da direção dele. Mas ele vai chegar na África do Sul. Ele não vai chegar mais em Angola lá na frente. Ele vai chegar na África do Sul. Então assim, você vai em 2 sessões, você quer mudar. Em 3 sessões, você quer mudar. Aí volta aquela sociedade acelerada. Essa questão do tempo, sabe? Eu tô vendo mudança em mim. Vai muito do convite que a gente tá conversando antes. Como o terapeuta leva esse convite a convite. Você a pensar no próximo passo para você ver. Não, realmente mudou. E eu queria que falasse um pouco mais sobre isso para a gente... Antes que o Fábio fale, mas aí passa, acredito, já... E aqui a gente sempre fala, né? A gente não está falando contra indivíduos, mas contra um sistema, talvez. E passa muito por muitas promessas que eu vejo, que eu enxergo aí. Por exemplo, eu curo a tua depressão em 1 sessão. A gente vê muito isso na internet, entendeu, Vinícius? Então, assim, talvez essa urgência, né? Ó, eu resolvo seus problemas acabaram, né? Em 1 sessão, me ligue já. Então, eu acho que a gente está aqui para bater um papo, para a gente... trazer a consciência à população que terapia não é mágica, né? Por mais que a gente... e hoje parece que tornou-se algo mágico, né? Que a gente chega aqui, eu tenho que resolver... O cara nunca fez uma terapia numa sessão de que é uma mágica. Então, assim... Mas também passa por uma boa parte de terapeutas também que ficam prometendo coisas que acabam que você precisa até desmistificar na primeira sessão. Então, Fábio, fica à vontade, só para lá. Tá. Eu acho importante 2 elementos quando a gente fala de um processo de acompanhamento da focalização. Eu quero trazer um dado, né? De que, independente seja a focalização, PNL, hipnose, Reich, as terapias que propõem experiencialidade, o que quer dizer isso? Que não só utiliza do verbo, da linguagem e da conversa, tem uma tendência de ser mais rápida do que as terapias que utilizam um único canal de intervenção. O que eu quero dizer com isso? Com isso eu não estou dizendo, se você faz uma terapia exclusivamente verbal, ela não está te ajudando. Ela está te ajudando sim, e pode estar sendo um grande recurso para você dar seu próximo passo. O que eu estou dizendo é algumas pesquisas que vai falar sobre o tempo da terapia, vai dizer que terapias experienciais
que vai explorar outros campos da subjetividade, além do verbo, além da palavra, elas têm uma tendência de serem mais rápidas. Agora, ser mais rápida não é venda mágica. Ser mais rápida significa que muitas vezes eu não preciso passar 5 anos para poder ver um resultado. Ser mais rápida significa de que eu começo a perceber que a relação que eu vou tendo dentro de mim vai sendo algo mais visível a partir do caminhar do processo. Então, eu queria trazer esse dado para dizer, não é uma venda mágica. Até hoje, eu preciso me escutar para eu não fazer escolhas que me distanciem do que é importante para a minha vida. Agora, a tendência das terapias tradicionais, experienciais, e principalmente aquelas que convidam o corpo para estar presente, é que o processo são mais curtos. Terapia breve, né? É mais breve, isso. Agora, breve não quer dizer uma sessão. Vai muito de perfil também, né? Vai muito de perfil da pessoa que está buscando. Não existe terapia ruim. O ruim é não fazer terapia. Exato, exato. Por isso que eu disse que se você faz uma terapia verbal e o vínculo e o contato tá legal, continue. Essa pode ser uma grande oportunidade de você crescer. O que eu só estou dizendo é que as terapias, e agora estou falando de não só da focalização, qualquer outra, que também utiliza de outros canais. Fábio, me fala um outro canal. Arte-terapia, por exemplo, que é trazer para uma construção artística a sua questão. Também tem uma tendência. O psicodrama, que é através do teatro. Né? Só para dizer que eu não estou dizendo que é somente a focalização. Qualquer terapia que vai para outros canais tende a ter resultados mais breves. Agora, para considerações finais, né? Agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer Vinícius, Alex, a toda a equipe, que eu não vou lembrar o nome de todos. Diego Alves, fotografia, sua digníssima Elisângela, esposa, João Tesh, estão nos acompanhando aí também. Pelo apoio, pelo convite, pelo carinho, né? Que você sempre tem comigo, Alex. E depois eu quero dizer que, né, o retorno à escuta interna sempre vai ser um desafio. Fábio, sempre? Para alguns, talvez não. Porém, a tendência é que pode ser um desafio. Mas escutar para quê? Para que eu possa reconhecer a humanidade compartilhada em mim e saber que não tem nada de errado com a gente. Não tem nada de errado com você. A gente precisa só acertar, adorei a metáfora dele, a direção para mais próximo do que nos ajuda a florescer e a estar mais próximo do que é valoroso na nossa vida. Era isso que eu queria partilhar. Posso partilhar o meu Instagram? Não, vamos. Assim, Deve. Como que a gente faz para achar o Fábio Abagabi, para contar quem está entrar em contato, por favor, todos, não só o Instagram, quiser passar telefone, site, no Instagram as pessoas conseguem, aí eu passo o meu telefone e pelo Instagram. Então é @Fábio Abagabir, ABAGABIR. Tá escrito aqui, fiquem tranquilos. Então, Fábio Abagabir, e lá acompanhe um pouquinho o meu trabalho, tanto com a focalização, com as terapias de trauma, com a PNL, enfim, com aquilo que a vida me deu a oportunidade de estudar e me aprofundar. E eu quero novamente agradecer ao convite. Vinícius, considerações finais. Você que trabalha no judiciário ainda, estou usando o termo teu. Fala aí para você que pode falar aí o que. Depois dessa aula, né? Depois não dessa tem como aula, ser né? Tem assim. como. Você fez quase uma terapia, né? Você fica até Desacelere. Desacelere, né? Desacelerar e aceitar que você deve estar bem com você mesmo, sabe? Que a pessoa mais importante para você é você mesmo. E você estando bem para você mesmo, você pode fazer o bem para quem você acha que é a pessoa mais importante da sua vida. Que às vezes é um filho, é uma esposa. E muitas vezes a gente abre mão da gente mesmo, né? Para sempre fazer o bem pro outro, quando a gente vai ver, a gente deixou a gente para trás. Então, a gente estando bem, a gente faz o bem para quem a gente acha que é mais importante pra gente do que a gente mesmo.
Então é isso. Sensacional. Aceitação incondicional. Eu acho algo desafiador para o ser humano hoje. Sim, tem uma frase, né? Caminhando que se aprende a caminhar, né? É isso que vocês acham interessantíssimo. E não tem fórmula mágica. É isso que o Fábio falou, que o Vinícius descreveu aqui muito bem. E realmente eu enxergar. Para que eu possa viver bem, eu entender que é caminhando que a gente prossegue. Eu gostaria de agradecer ao Fábio Abagabi por se disponibilizar, tá dando um treinamento aqui em Vitória, veio aqui gravar com a gente nessa manhã, na verdade, vou falar na sexta-feira para não confundir sua cabeça. Agradecer o Vinícius mais uma vez, Vinícius Neves, Fábio Abagabi. O Vinícius é um grande terapeuta. Vinícius, deixa eu contar dele também. Você nunca deixa. Só procurar no Instagram. Agora, você tava sumido, né? Tava sumido. Tava sumido que eu tava no outro projeto, eu tava finalizando o meu livro, que em breve vamos lançar aqui, né? Também. Mas só me procurar, @Vinícius M. Neves. Me acha lá e todos os contatos estão lá. Tem mais? Tem telefone? Não, certinho, vai aparecer aqui também. Eu gostei dessa aceitação incondicional, eu amo ela, e vou citar uma frase que o Vinícius gosta de citar de um filósofo. Porque quando você aceita incondicionalmente aquilo que está acontecendo, você começa a nomear os seus demônios, né? Vinícius usa a palavra demônios, você vai nomear nomear aquilo que você está realmente, de fato, acontecendo no seu interior. Então, se você quer me achar, tá aqui abaixo já, @alexximenes.psi, deixa sua mensagem, o telefone está aqui abaixo também, o site, não vou repetir. Então, faça contato. Terapia é vida. Conversei com um amigo ontem que veio de Portugal, ele falou comigo, me deu um dado interessantíssimo. Falou que todo mundo que trabalha lá, e todo mundo trabalha em Portugal, na Suíça, todo mundo faz terapia. Todo mundo faz terapia. Eles chegaram no consenso lá fora que a terapia é vida. E eu achei isso muito interessante, como que eles estão evoluindo nesse sentido. E a gente precisa entender que terapia não é para doido, não é para quem somente tem transtorno, não. Terapia é para quem quer se conhecer, quem quer viver melhor, isso que vocês falaram. Então, muito obrigado pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha. Toda sexta-feira, meio-dia, estamos aqui com um conteúdo relevante. Hoje, com um grande psicólogo, treinador. Se eu for falar todas as formações aqui, eu vou ficar até amanhã. Fábio Abagabi, um grande professor. Obrigado, Vinícius, pela partilha. Obrigado o grande Diego Alves e fotografia, sua esposa Elisângela, e o grande João, que está ali, nosso grande amigo, parceiro também de podcast. Então é isso, pessoal. Até a próxima sexta-feira e fiquem na paz.